Simbora! Olá, olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tá um frio danado. Não sei de onde vocês estão, mas eu tô aqui em São Paulo, em Santo André, e tá um frio lascado. Viemos aqui hoje, viemos não, eu vim, né? Hoje eu tô sozinha, sem o meu amigo, para falar das vitaminas e minerais, para desmistificar um pouco esses compostos que o nosso corpo necessita, que exercem aí diversas funções no nosso metabolismo e que são essenciais o consumo delas todos os dias, pois o nosso organismo não produz, né? Nós não produzimos vitaminas, não produzimos minerais. Por isso, é fundamental que a gente coma todos os dias, né? Então, eu vou responder aqui para vocês algumas perguntas que todo mundo faz, né? Eu vou começar pela mais polêmica. Vitamina engorda? Quando você fala de suplementação de vitaminas, de minerais, essa é a primeira pergunta que o pessoal faz, né? Mas vitamina engorda, eu percebo que quando eu começo a tomar vitamina, eu começo a aumentar o apetite e eu ganho peso. Gente, isso é mito, tá? Vitamina não engorda, tá? Vitamina, mineral, não confere caloria, tá? O que confere caloria são os macronutrientes, que é a proteína, o carboidrato, a gordura, né? Então, as vitaminas e os minerais, eles não fazem a gente engordar, tá? O que pode acontecer é o seguinte: quando você começa a suplementar, quando você começa a ingerir esses micronutrientes de forma adequada, o nosso corpo começa a trabalhar direitinho, né? Lembra que eu falei lá na live da semana passada que o nosso metabolismo é uma engrenagem? Então, quando a gente dá substrato para essa engrenagem funcionar direitinho, a gente vai ter uma melhor absorção dos nutrientes, né? A gente vai ter um melhor aproveitamento dos nutrientes, vai ter um pouquinho, pode aumentar um pouquinho o ganho de massa magra, que é muito bom, mas não existe assim, não dá para dizer, comecei a tomar vitamina e engordei. Isso é mito, tá? Isso não é verdade. Mais uma pergunta que sempre a gente está recebendo aqui, né? E eu estou aqui hoje para tirar para desmistificar isso aqui e para que vocês possam indicar, né, dentro do equilibrado, do adequado, porque toda indicação ela é feita de forma individualizada, como a gente já sabe, né? Mas para que vocês saibam responder quando alguém fizer essa pergunta, quando algum consumidor fizer essa pergunta para vocês. Bom, suplementação faz mal, né? Veja bem, tudo que é excessivo não é bom, tá? A gente precisa encontrar um equilíbrio daquilo que a gente vai colocar para dentro, tá? E com os micronutrientes não é diferente, tá? A gente não pode tomar excessivamente, tomar sem, assim, o consentimento, né? Sem a permissão de um profissional, se a pessoa tem alguma doença, se ela tem alguma patologia. Então, tem alguma doença, precisa consultar primeiro o profissional que está ali cuidando, para poder ele saber que você está tomando esse complexo de minerais e vitaminas. Não que venha fazer mal, porque, como eu disse, o nosso corpo não produz esses micronutrientes, mas em algumas patologias, dependendo do medicamento que a pessoa está tomando, ela precisa evitar uma ou outra vitamina, ela não pode tomar em excesso, né? Acima do que a gente considera que seria o ideal e o recomendado para consumo diário. Tá? Lembrando que esses micronutrientes, eles são consumidos, a gente precisa de uma quantidade bem pequenininha deles, né? Então, é um pouquinho de cada um. Então, é dosado em miligramas, enfim. É diferente dos macronutrientes, que são os alimentos que vão trazer energia e construção para o corpo, tá? Os micronutrientes é em micro quantidade mesmo. Uma outra pergunta que sempre fazem bom,
se suplemento faz mal. Então não faz mal, desde que seja tomado com equilíbrio e desde que, caso a pessoa tenha alguma doença, ela consulte o profissional que cuide dela, o médico ou nutricionista, para que ele possa, orientar de forma adequada e a vitamina adequada para aquela fase da vida dela, certo? Todo mundo precisa de suplementação? Né, mais uma pergunta aqui muito comum. Veja bem, como eu já falei também na live anterior, nossa alimentação, ela é muito pobre, a alimentação do brasileiro, infelizmente, né. Então é muito difícil uma pessoa que consiga, ter uma alimentação equilibrada, até porque nós vivemos nessa metrópole gastronômica, na maioria das vezes, né, então a gente acaba comendo desequilibradamente, e a gente acaba não ingerindo todos os micronutrientes que são essenciais para o nosso organismo, tá. Então eu diria que assim, sei lá, eu na minha opinião, precisa suplementar sim, tá. Precisa complementar pelo menos aquilo que falta, da ingesta diária, porque as vitaminas e os minerais a gente precisa consumir todos os dias, tá. Então, assim, 90%, 95% da população que eu atendo, eu vejo que precisa de suplementação, tá. Então é muito raro quem não precise de uma coisa ou de outra. Outra coisa aqui que sempre me perguntam é se o suplemento substitui uma refeição. Nunca, nunca. Suplemento nenhum substitui refeição, tá? Um complementa o outro, tá? Então a gente precisa, bater sempre nessa tecla da alimentação equilibrada, de ter um prato colorido. Isso não é conversa de nutricionista, isso é verdade, né. O quanto mais colorido for o prato, quanto mais equilibrado for esse prato, melhor. Você vai conseguir aí ter a ingesta de vários nutrientes, né, micronutrientes que estão presentes nas verduras, nas frutas, né, e nas oleaginosas, que a gente às vezes come pouco, né, então, por exemplo, a vitamina E, ela é ri o as nozes, as castanhas são ricas em vitamina E, né, que é uma vitamina, lipossolúvel, super importante, inclusive saiu um estudo novo agora, dizendo da importância, associando, né, o uso da vitamina E, da suplementação da vitamina E com a doença, de a esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado. Então, a vitamina E é uma vitamina super bacana, super importante para o nosso corpo, então fundamental que se consuma, né, que se tenha, sempre essa vitamina em quantidade equilibrada no nosso organismo. Então, para deixar claro aqui, suplemento não substitui refeição, tá? A refeição, ela precisa ser equilibrada e ser, a gente tem que comer todos os dias, né? Por quê? Porque a gente precisa de energia, a gente precisa dos macronutrientes e, os micronutrientes estão ali presentes também quando você tem ali uma alimentação, balanceada. Então, bater nessa tecla da alimentação equilibrada e balanceada, a gente vai sempre, tá? Agora, o que pode substituir uma refeição é um alimento substituto de refeição, porque existem alguns, né, que vão lá, que conseguem atender uma portaria específica e aí ele acaba, substituindo uma ou outra refeição, tá? Mas o suplemento por si só, não. Eh Sim, aqui me perguntaram se os suplementos, eles têm todas as vitaminas, que o corpo precisa. Os nossos aqui têm, os mais completos, né. Então a gente tem aí a suplementação, de vitaminas e minerais, né, o complexo de vitamina a suplementação do complexo de mineral e vitamina, que acho que nós temos 2 formatos, ele suplementa, sim, todas as vitaminas do nosso corpo, tá. Então, por exemplo, nós temos que, nós temos uma diretriz
que sugere a quantidade ideal de ingesta, né? Que é a nossa DRI, são as DRIs, que a gente chama. E nessas DRIs, elas estão lá, ela tem lá uma colocado, né, já estudado a quantidade que um indivíduo adulto tem DRIs para todas as idades, tem para as crianças, para idosos, para adulto, para gestante, para lactantes, né? Então, cada ser humano, dependendo da fase que ele está, ele tem uma necessidade mais específica. E as DRIs, a DRI, ela dá esse direcionamento. Então, toda suplementação ela é baseada na DRI, que é esse estudo grande que se fez e se determinou, através desse estudo mundial, né, que o ser humano necessita daquela quantidade de vitaminas e de minerais. Então, as DRIs, elas são referência para vitaminas e minerais e proteína, tá? E então um suplemento, ele quando ele é completinho, ele dá sim todas as vitaminas e os minerais de que o nosso organismo precisa, tá? Pergunta-se muito também da importância do cálcio, né? E o cálcio, ele é um mineral fundamental para o nosso corpo, né? Por quê? Ele ajuda a formar o esqueleto humano, né? E ele atua na contração muscular, atua na coagulação sanguínea, no bom funcionamento do sistema nervoso. Então, a gente precisa e deve ter as quantidades de cálcio atendidas, né? E o cálcio também, ele está em quantidades um pouquinho de oferta um pouquinho maior em idosos e em lactantes, né? Em mulheres que amamentam. Por quê? Porque para a produção do leite precisa de uma quantidade maior de cálcio. Inclusive, quando há essa deficiência de cálcio em lactantes, é comum a gente ver, ou em gestante até, é comum a gente ver as mulheres reclamando de dor de dente, né, de queda de restauração, porque o corpo, ele, como é um mineral fundamental para o equilíbrio do nosso corpo, então, o que ele faz? Quando esse mineral está em falta na corrente sanguínea, ele busca lá no segmento ósseo, né? Então, ele vai buscar onde tem para poder suprir a necessidade metabólica. Por isso que é importante suplementar, né? Para quem, por exemplo, não toma leite, porque agora tem tem muitas pessoas que têm intolerância à lactose e pararam de tomar leite, então precisa e deve suplementar o cálcio, né? E além do que, é fundamental a gente também observar a fase, né, da vida, para a gente poder dar esse nutriente de forma adequada. É importante também a gente saber que alguns nutrientes, né, alguns micronutrientes, eles interagem com outros nutrientes para serem absorvidos, né? Então, por exemplo, o cálcio, né, falando dele, ele interage com o ferro para absorver, né? Então, ele ocupa o mesmo sítio de absorção, né? E o ferro também é um micronutriente fundamental para o nosso corpo. Então, precisa comer todos os dias também. Tá? Então, o que acontece quando esses dois minerais se interagem? Um ou outro vai ficar prejudicado na absorção. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Não, acho que as perguntinhas eram essas, né? E eu gostaria de dizer para vocês que eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, sobre suplementação, sobre qualquer assunto que estiver relacionado à nutrição, podem me perguntar. Estaremos aqui toda terça e toda quinta, né, nesse mesmo horário, às 15 horas,
batendo um papo com vocês, esclarecendo, tirando dúvidas, né? Porque é fundamental que a gente não as tenha, né? Então, eu acho importante essa conversa aqui para a gente poder não ter dúvidas, né? Ah, tem uma pergunta aqui. O Jesus Amaral, ele fala que quem tem excesso de cálcio dá pedra nos rins. Se é verdade, pode ser, sim. É importante a gente saber que se esse cálculo é formado de cálcio, né? Então, geralmente se analisa o cálculo. Na maioria das vezes, sim. Mas esse cálculo, esse cálcio que eu estou falando, Jesus, é um cálcio que a gente precisa consumir, tá? Então, é um cálcio que o seu metabolismo vai usar para funções específicas do organismo. Então, não é um cálcio, o excesso que pode trazer algum prejuízo nesse sentido, tá bom? Então, é aquela história, né, gente? Tudo que é excesso é ruim, tá? Precisa haver aí um equilíbrio. As suplementações, elas têm que ter um equilíbrio, elas têm que conversar entre si, né? Então, não adianta você colocar uma quantidade muito a mais daquele nutriente que você precisa, porque o teu corpo às vezes nem vai aproveitar, como é o caso, por exemplo, da vitamina C, né? A vitamina C, ela tem uma quantidade certinha para ser absorvida pelo nosso corpo. Se a gente tomar muito, a gente só vai desperdiçar, tá? Então, pode sim, pode, para quem tem cálculo renal, né, para quem tem incidência aí, tem informação de cálculo, precisa ficar atento. Ah, a Alexandra aqui pergunta para mim se é verdade que o adulto não precisa do leite. Veja, Alexandra, né? Alessandra não, Alexandra. A questão do leite é polêmico, tá? É muito polêmico. Eu sou o tipo de nutricionista que eu acho importante o leite, tá? Eu acho importante tomar o leite, sim, para quem gosta, para quem não tem problema com ele, né? Para quem não tem intolerância. Por quê? Porque o leite ele é uma excelente fonte de proteína também, né? Então, dependendo da população que a gente trabalha, eu não tiro o leite, não, tá? Na verdade, eu só peço para evitar, gente, aqueles alimentos que a gente vê que não combina com determinadas patologias, tá? Então, vamos supor, se a pessoa chega aqui para mim e eu vejo que ela tem uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, a gente vai evitar o consumo do leite, tá? Se ela disser para mim, não, eu amo leite, então eu vou equilibrar o leite que ela vai tomar. Por quê? Porque o leite pode causar uma irritação maior, tá? Então, isso é muito polêmico. Então, tem muitos profissionais que são a favor, outros são totalmente contra. Eu sou a favor de que tome o leite quem precisa e quem gosta do leite, tá? Quem não gosta e quem tem algum tipo de doença intestinal, como a doença de Crohn, né? Algumas doenças que a gente vê que o leite pode trazer algum prejuízo, a gente pede para diminuir ou pede para excluir esse alimento do dia a dia. Fora isso, eu acho que a gente precisa sim, inclusive por ele ser uma excelente fonte de cálcio, tá bom? Ótimo, doutora. Muito obrigado. As perguntas relacionadas a mitos e verdades, né? Você já respondeu todas aqui que o pessoal fez. As outras perguntas, pessoal, a gente já anotou aqui, a gente vai responder nas outras lives. Nós vamos ter aí muitas lives para fazer, Sim. né? Agora, às 21 horas, o Edinaldo vai falar sobre como lançar o seu negócio biogênico ainda hoje. Amanhã, a doutora Flávia, só anota aí, amanhã não é às 15, tá, gente? Amanhã é às 17. A doutora Flávia vai falar sobre por que você precisa tomar colágeno. E na quinta-feira, a doutora Rose volta para falar sobre suplementação para a saúde óssea. Então, todas essas outras perguntas que vocês estão fazendo, nós vamos anotá-las e quando tiver as lives sobre esses temas, nós vamos abordar todos aqui para vocês também, tá bom? Obrigado, doutora. Já Muito grata. continua aqui a nossa jornada de lançamento.
convido aqui o pessoal para acompanhar lá no nosso canal do Telegram, t.me/biogênica oficial, porque nós estamos colocando lá todos os bastidores dessa reta final de lançamento. Muito obrigada, pessoal. Até quinta. Um beijo para todos. Até mais. Obrigado, gente. Até mais.